Você já parou para pensar que o que te tornou ser uma pessoa melhor do que você já foi ontem ou anteriormente foram as suas adversidades e que sem elas você não teria uma motivação suficiente para melhorar, para se desenvolver ou para crescer? Muito bom dia, meus queridos incomparáveis! E aí, tudo bem com você? Olha só, o nosso chá devocional de hoje vai falar sobre elas, as temidas adversidades. Sabe aquele problema, aquela questão que aparece e que muitas vezes algumas pessoas até mesmo paralisam diante a adversidade. E hoje você vai aprender a encontrar forças na adversidade para cumprir o seu chamado. Vamos nessa? Conhecimento da palavra. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Esse versículo é um convite radical para você ressignificar essa dor de passar por adversidades. Para empreendedor, para empreendedora, uma prova, tudo aquilo que a gente chama prova, né? Ai, Deus está me provando. Ai, tô passando pela prova. Então, é uma prova. Quando a gente fala essa palavra prova, sempre vem depois, né? O que vem depois da prova? Vem nós sermos aprovados, vem nós passarmos para um novo nível, para uma nova série, né? Na escola a gente fazia provas para poder mudar de série, mudar de nível. Então, precisamos ressignificar esse sentimento, essa sensação de passar pela prova, porque essa prova está nos tornando pessoas muito melhores, né, do que somos e do que fomos. E também está nos levando e nos preparando para o próximo nível, para a realização dos nossos sonhos, para nos desenvolvermos, para conquistarmos tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu penso que essa frase, ai, eu tô passando pela prova, ela precisa urgentemente ser ressignificada, porque toda prova passa e quando ela passa, vem o alívio e aquela sensação de nossa, eu aprendi muito e eu posso ensinar alguém porque eu passei pela prova. E é o fato de você realmente mudar e escolher um novo pensamento relacionado às provas, aos problemas que você está passando. E você vai ver que tudo pode ser mais leve quando você escolhe o que pensar e como pensar. Você tem esse poder de escolha. Lembra que Deus te deu o livre-arbítrio e que quando você usa esse livre-arbítrio a seu favor, é muito melhor, não é mesmo? É melhor você pensar que tudo pode ser mais leve quando eu escolho o que eu penso. E quando você escolhe passar pela prova como um aprendizado, sabendo que ela vai ter um fim e que por mais difícil que seja, eu sei que existem provas, gente, que são difíceis, né, que são desafiadoras. Eu não gosto nem muito de usar a palavra difícil, eu uso bastante a palavra desafiadora. E essas provas desafiadoras, elas nos ensinam muito. E quando você escolhe o que pensar e o que sentir, por mais desafiador que seja, fica mais leve. Vocês percebem como pode ficar mais leve? Então, escolha pensamentos positivos, pensamentos de alegria em relação a essa situação que você está passando, por mais desafiador que seja, mas tenta apertar esse botão diferente para ver como que você reage, como que o seu corpo reage, tá? Então, voltando aqui ao nosso devocional, falei que é comentado, então por isso que no meio da nossa leitura eu sempre vou trazendo pontos aqui de reflexão, de insight, as faíscas, né, para ativar você no seu propósito. Bom, para empreendedora, para empreendedor, uma prova pode ser um projeto que falhou, uma crítica injusta ou um período de escassez.
Tendemos a ver essas situações como um castigo ou um sinal para desistir. No entanto, a palavra nos ensina que a adversidade não é um desvio, mas um atalho para a maturidade. A prova da sua fé tem um propósito divino, produzir a perseverança que te fará íntegra e completa. A sua maior força não está na ausência de problemas, mas na sua certeza de que Deus está usando a pressão para polir o seu chamado. Imagine só, se você não passasse por problemas, se você não tivesse problemas, você não ia crescer. Então, essa dualidade que a gente sempre a nossa mente sempre tenta trazer, que é, nossa, eu queria uma vida sem problemas. Poxa, a vida sem problemas não faria quem você é hoje. Não faria essa pessoa maravilhosa, extraordinária e grande que você é hoje. Então, tenha um novo olhar para cada problema, para cada adversidade. E eu sempre faço um exercício. Para toda adversidade, todo problema que aparece na minha vida, eu gosto muito de conversar com as situações, né? Eu sempre falo para vocês, eu chamo Jesus, eu falo, vamos lá, vamos conversar, eu converso muito com ele. E eu também faço isso com as coisas que estão passando pela minha vida. Então, por exemplo, eu tô enfrentando uma adversidade. Eu sento e racionalmente eu falo assim: vamos lá, eu dou nome ao problema, eu identifico o problema e eu começo a conversar com ele. Falo, o que você quer me ensinar? O que eu preciso aprender para mudar de nível? Que situação é essa? E eu fecho os meus olhos e eu deixo vir. Esse exercício, gente, é poderosíssimo. É poderosíssimo porque você consegue apertar o botão de ressignificar a situação que você está passando. E perceba que, falando de uma maneira mais mente aberta, tenha a mente muito aberta para receber isso aqui. Se você encontrou um padrão de repetição no problema que está se apresentando para você, é porque você ainda não passou na prova. O problema se repete, o problema se repete, o problema se repete. É porque você ainda não passou nessa prova. Se de repente o que você precisa para passar nessa prova é esse novo olhar, é ressignificar, é encontrar o aprendizado que essa prova está querendo te trazer. Eu já passei muito por isso. O problema se repetia, o problema se repetia, o problema se repetia. Até que minha terapeuta maravilhosa, Renata Arouque, que é uma das minhas terapeutas, eu tenho mais de uma. Isso é maravilhoso, gente. Tenham terapeutas na vida de vocês. E cada uma tem o seu dom, seu toque especial, a sua maneira de conduzir as coisas. E eu amo ter essa diversidade na minha vida, sabe? Cada uma tem um viés diferente e é muito bom. É muito bom. E nós temos que ter essa diversidade na nossa vida, de pessoas que nos servem com seus dons e talentos de maneira incomparável. Elas são incomparáveis, então é por isso que eu gosto sempre de ter, né? Não só como terapeuta, mas eu sempre tenho mais de uma pessoa para ter mais de uma experiência sendo derramada na minha vida, então eu adoro isso. E a maravilhosa Renata Arouque, ela falou assim, Gé, todo problema é um espelho. Por que é um espelho? Porque ele faz você olhar para você, obrigatoriamente. Se esse espelho está se repetindo na sua vida, e a tendência é, a cada espelho que aparece, o espelho aumenta. Porque você ainda não enxergou o que você precisa enxergar. Se esse espelho está se repetindo na sua vida, é porque você tem algo a resolver. E é como nós estamos falando aqui no devocional, é passar na prova. E se você não resolver aquela situação que apareceu e você identificou, vai aparecer um espelho maior, uma prova maior. Eu sei que a gente ainda não passou para nossa ativação de propósito, mas um dos exercícios que eu tô sentindo aqui no meu coração de você fazer hoje lembra para parar a ruminação, como nós falamos no devocional de ontem, para parar a ruminação da sua mente do problema, ficar só ali, você ficar ansiosa, criando ansiedade, com tudo sua mente criando, né? Porque a sua mente mente e ela vai criar
histórias, ela vai criar tudo que pode te gerar ansiedade, que pode te gerar outras questões também, como algumas pessoas chegam a ter síndrome de pânico, enfim, né? E tudo começa no pensamento, tudo começa na escolha do pensamento, na mente. Então a mente mente, a gente precisa aprender isso. E então o que que você vai fazer? Você vai, para parar essa ruminação, você vai escrever em um papel os problemas, as adversidades que estão mais te incomodando e você vai conversar com cada uma delas. O que você quer me ensinar aqui? O que eu ainda não aprendi? O que eu preciso aprender com você? Me mostra, me ensina. Eu quero passar de nível, eu quero resolver isso. E eu falo com muita propriedade. Quando você faz isso, quando você traz isso para sua consciência, você tem uma expansão de consciência. Você eleva a sua frequência, você passa de nível. Porque eu fiz isso ao longo do meu processo terapêutico, junto com a Rê, e eu venci essas questões. Os espelhos pararam de aparecer. Aqueles, né, repetidos. Lógico, os novos espelhos sempre vão aparecer, mas são novos. São espelhos que vão me levar para um nível ainda maior. Então, ok, eu recebo esse espelho. E os espelhos que estavam aparecendo repetidamente, não apareceram mais. É como tirar com a mão. E como eu falei para você, eu sempre peço ajuda da espiritualidade. Sempre chamo Jesus, falo, senta aqui comigo. Tá difícil de eu encarar esse espelho. Esse espelho tá muito desafiador para mim. Tá doendo. O que o senhor tem para mim? Gente, é simples, mas é muito efetivo. É simples, mas é efetivo, tá? Vamos aqui a nossas histórias e reflexões para despertar. Na jornada do empreendedorismo, né, ou do empreendedorismo da vida, a inércia, que é aquela paralisação, né, após um fracasso, é um perigo silencioso. Se você se sente tentada ou tentado a paralisar, abraçar o medo e ouvir a voz que diz: não deu certo, desista. Lembra? A mente mente. E a sua mente, ela pode ter vários tipos de influência. Aí entram todos os nossos chás devocionais anteriores. O que você está escolhendo acessar para alimentar a sua mente, o que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, está programando a sua mente ou reprogramando a sua mente de uma maneira não positiva, de uma maneira negativa. De que maneira você está alimentando a sua mente? Para ouvir essa voz que não deu certo, desista. Você é um ser de luz, todos somos. Nós precisamos encontrar essa luz e não permitir que a sombra tome conta. Então, o que você não percebe é que essa mentalidade te impede de acessar a maior lição daquela falha. A lição é o que vai ensinar você a passar na prova. A lição é o aprendizado da prova. O seu propósito não está amarrado ao resultado de ontem. Ele está alinhado à sua capacidade de se levantar hoje. O seu negócio não é sobre ser perfeito, é sobre ser resiliente. O que é resiliência? Sabe aquela árvore que bate o vento, a tempestade, e você olha para ela e ela tá tombando para um lado, tombando para o outro, tombando para frente, tombando para trás, mas ela não quebra. Ela é resiliente às tempestades, às adversidades da vida. A resiliência não é algo que se aprende na teoria, mas é forjada no fogo do deserto. Toda crítica, todo não e todo tropeço são apenas dados para o seu próximo passo. Dados, aprendizados para o seu próximo passo. Não é uma sentença sobre o seu valor. Não é uma sentença sobre a sua identidade. Não é uma sentença sobre quem você é. O seu erro não faz quem você é. O seu erro te torna um ser melhor. Porque o que você recolhe do erro? O aprendizado para você se tornar melhor. Mas a sua identidade não é alterada, é fortalecida. Você troca de nível.
você avança, você cresce. A sua maior força, a sua maior sabedoria e a sua maior autoridade vem da sua capacidade de se manter inabalável no fundamento da sua fé, mesmo quando o mercado treme, mesmo quando falam que a crise tá, nossa, a crise tá, não tô vendendo, não tá acontecendo, você se torna inabalável. Por quê? Porque você está se desenvolvendo. E quando você abre espaço para escolher bons pensamentos, a criatividade que você precisa para não depender da condição, que é o mercado tá desse jeito, isso é uma condição, você não depende de condição. Percebe? Vamos aqui à nossa reflexão. Número 1, qual é o fracasso ou a crítica recente que você precisa urgentemente ressignificar hoje? Escreve lá naquele papel. O que o seu momento de adversidade, esse problema, está tentando te ensinar sobre a sua identidade e não sobre a sua performance? Como seria a sua jornada se você passasse a encarar toda a aprovação como um motivo de grande alegria, por saber o fruto de perseverança que ela irá produzir? Vamos à nossa ativação de propósito. Hoje, na nossa ação intencional e prática, vamos fazer o ritual de reconstrução do propósito. Então, você vai pegar um pedaço de papel e escrever os problemas, o nome da adversidade ou falha que mais tem pesado sobre você. Pode listar 3, 4, quantas você sentir. O problema é esse aqui. Deixa um espaço entre cada um, tá? Abaixo de cada um espacinho para você escrever mais ali, tá bom? Escreve lá. Então, eu perdi um cliente X. Eu tive uma crítica de uma pessoa. Eu tive um projeto que não deu certo. Se você for empreendedor da vida, coloque ali os problemas relacionados à sua vida. Aí, o passo 2 é extrair o ouro. Você vai escrever a seguinte frase: o que Deus quer que eu aprenda com isso é... Escreve isso do ladinho, no espaço em branco que você deixou, e escreve na frente o que você precisa aprender com cada problema desse. O que Deus quer que eu aprenda com isso é, exemplo, aprimorar minha proposta, ser mais paciente, ou aprender a administrar o meu dinheiro, aprender a honrar e administrar as minhas finanças. Escreve aí. E o passo número 3, você vai escolher uma ação prática que você pode fazer para cada um deles. O primeiro passo da ação prática que você sente que vai redirecionar, que vai transmutar, que vai mudar a ressignificar aí esse problema, que vai fazer com que você extraia o aprendizado e passe na prova. Então, vou dar um exemplo. Se o problema for financeiro e o aprendizado é administrar o seu dinheiro, qual é o primeiro passo que você precisa fazer com relação a isso para passar nessa prova? É listar todos os gastos que você tem, abrir a sua planilha financeira. O que você precisa fazer ali, tá? Para você saber aonde você vai economizar. Enfim, esse é o terceiro passo. Sempre uma ação prática. Para a gente mudar qualquer coisa na nossa vida, precisamos de ação prática. Não basta que fique na sua mente, não basta que você confie na sua mente. Você precisa colocar ali atividades e ações práticas diferentes do que você já tem feito para você ter um resultado diferente. Combinado? Então vamos à nossa oração. Amado Deus, eu te agradeço por me ensinar que as provações são um atalho para a minha maturidade. Eu te entrego o peso e o medo de cada falha e de cada crítica. Renova minha mente para que eu veja cada adversidade como um motivo de alegria,
sabendo que tu estás forjando a minha perseverança. Que a minha força seja inabalável, não por mim, mas porque tu és a rocha em que me firmo. Que o meu chamado seja cumprido com integridade e que a minha vida seja um testemunho da tua fidelidade. Amém. E esse é o nosso chá de hoje. Agradeço você por ficar até aqui conosco. E deixe seu comentário aqui no YouTube ou aqui mesmo no Substack. Como eu disse, eu estou distribuindo o chá pelas plataformas para que chegue a mais pessoas. Então, pode compartilhar. Lembrando que no Substack você pode fazer a leitura também do devocional, onde está escrito, né, todos os passos, e esse é o áudio comentado. Você pode se inscrever gratuitamente lá no Substack, é só colocar o seu e-mail, que todos os dias, quando sair o novo chá, você vai receber também no seu e-mail e não vai correr o risco de perder. E se você tiver o aplicativo instalado no seu celular, você também recebe a notificação. E aqui no YouTube é só você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de quando sair o nosso chá devocional. Que Deus te abençoe e até o próximo.